Bom dia, bom dia. Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um dia do nosso desafio do alto desempenho nos concursos. 21 dias de muito aprendizado para você. Quem já entrou aí, já vai dando um alô, dá um bom dia. Vamos tomar aí o nosso café juntos. Vamos fazer as nossas lives aqui todo dia 5h21 da manhã para você já começar o seu dia com todo gás. Isso aí é muito importante. Beleza? Então, quem está na área, já dá um alô. Estudantes de alto desempenho, já dá aquela hashtag alto desempenho. Quero ver quem está presente. Vamos lá, deixa eu ver quem já entrou aqui. Opa! Fábio aí na área. Mari, Nívia, Eliane, estudante de alto desempenho aqui na área, Francisco Lima, Sheila, Cláudia, Geise, Leide aqui, Priscila, estudante de alto desempenho na área, Élida, estudante de alto desempenho na área, Nívia também, estudante de alto desempenho na área, Roninho, bom dia, MIP TV aí, bom dia também, o Miller, muito bom. Lembrando, pessoal, que olha que interessante. Estudantes de alto desempenho, tem gente que já está participando do terceiro desafio. Mas por que eles participam? Porque eles se mantêm engajados no processo, envolvidos com o processo. Show de bola. Lori Edson aí na área, Areta, Juliano, galera chegando aí. Muito bem, vamos lá. Tomar um cafezinho. Muito bom. Bom, hoje nós vamos aprender como ter constância e consistência nos estudos. Vamos fazer um review aí dos últimos dias. Né? Primeiro dia, nós trabalhamos aí um conceito muito importante com você, né, para você realmente criar a mentalidade de alto desempenho. Você viu que o método não surgiu do dia para a noite. Não é à toa, né, que eu já estou há 15 anos treinando estudantes para serem aprovados, né? E agora já são 502 estudantes, né? Já vai ter uma atualização agora, mais um aluno aprovado dentro das vagas, né? O que é importante. E são 15 anos treinando estudantes e trazendo essa experiência para vocês. E aí, no primeiro dia, você aprendeu um pouco dessa caminhada e aprendeu que a sua preparação ela tem a ver ali com 3 pilares que você tem que estar sempre olhando: planejamento, método de estudo e o emocional. E nós vamos trabalhar esses 3 pilares ao longo do nosso desafio. Ontem, né, no segundo dia, você aprendeu que o alto desempenho ele se resume em uma palavra. Então, deixa eu já perguntar para vocês aqui, coloca no chat aí qual é a palavra que resume o alto desempenho. Então, completa aí para mim. Ter alto desempenho é fazer uma... Completa aí. Alessandro, eu cheguei aqui hoje, eu não participei de nenhum dia do desafio, não tem problema. As lives estão ficando disponíveis, tá? Você pode assistir, se você trabalhar esse horário, assiste outro horário. O importante é você assistir e cumprir as tarefas, porque todo dia nós temos a nossa live e você tem as missões para cumprir. E você vai utilizar para cumprir as missões o e-book Os Segredos da Mente Aprovada. Ela tem as tarefas para você. Todo dia, após fechar a nossa live, eu posto lá no nosso grupo do Telegram. Então tem um link aqui na descrição do vídeo do grupo do Telegram para você acessar, que lá eu posto a missão do dia com as tarefas para você cumprir. Beleza? Isso aí, galera. Ter alto desempenho é fazer uma escolha. Como a Areta colocou aqui, não é simplesmente uma escolha, é uma escolha de vida. É isso mesmo, Areta. É você que é uma escolha de vida. Gente, porque isso aqui e na missão 3 de hoje, nós vamos trabalhar na parte lá do e-book,
como você formou o seu modelo mental de estudante. E tem tudo a ver, porque uma coisa que eu sempre falo com vocês uma das coisas que mais te atrapalha a estudar é o seu modelo de estudante antigo, onde o estudo era só para cumprir tabela, sabe? A maioria dos estudantes não estudava para valer, não estudava com vontade, não tinha o estudo como uma missão, né? Inclusive, essa vai ser uma das nossas aulas aqui, colocar o estudo como a sua missão de vida. Então, isso aí é muito importante. O estudo não é uma tarefa mais agora. O estudo é a ponte. Lembra-se que eu contei a minha história para vocês e mostrei que o concurso público, né, ele é uma ponte que vai levar você de onde você está hoje até onde você quer ser, quem você quer ser. É o seu futuro imaginado, seu futuro idealizado. É isso que nós queremos, construir essa ponte, né? E não tem como você passar em um concurso público sem estudar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, você precisa começar a enxergar o estudo como isso. Para de enxergar o estudo como uma obrigação, porque o estudo ele não é uma obrigação. O estudo ele é uma escolha. Você escolheu percorrer o caminho. Você pode ir vender coco na praia e não tem nada errado disso. Você pode ir empreender e não tem nada de errado nisso. Né? Você pode fazer qualquer coisa na vida, até nada, não tem problema. Mas desde que seja uma escolha, ou seja, você está fazendo isso de forma consciente. Você não está estudando porque alguém te obrigou. Você não está estudando simplesmente por isso, né? Eu lembro que uma vez eu atendi uma aluna e ela, olha que interessante, ela tinha duas referências na mente dela. A mãe dela era servidora pública, né? Seja uma pessoa com estabilidade, uma vida estável e tal. E o pai dela era empresário e, infelizmente, faliu. O pai dela passou por uma dificuldade financeira muito grande. Então, essa experiência de vida formou o que na mente dela? Essa experiência de vida formou na mente dela que concurso público era o único caminho e que ser, né, empresário significava ter uma vida, né, o caminho, na verdade, nem ser empresário. Para ela era assim, não ser um servidor público era ser um fudido. Porque o pai dela, né, tinha passado aquela situação. Então, na mente dela ficou assim: eu tenho obrigação de estudar. Se eu quiser ser alguém na vida, eu tenho obrigação de passar em um concurso público, porque eu não quero passar pelas dores que meu pai passou. Só que olha que interessante. Na mente dela, assim, na verdade, ela tinha o concurso como uma obrigação. Essa é a diferença. E aí, só que na verdade, qual era o sonho de vida dela? O sonho de vida dela era ser música. Ela adorava música, né? Adorava, ela adora, né? Tenho contato com ela até hoje. Ela passou em um concurso público, né? Depois, mas até ela chegar nesse caminho, ela teve que mudar essa chavinha de que concurso era uma obrigação. E ela fala assim: pô, como é que eu concilio o concurso público com o meu sonho? Que eu quero ser música, eu quero tocar em uma banda. Ela era baterista e tal. E aí eu falei: vamos lá. Primeira coisa que nós tivemos que fazer foi mudar essa mentalidade de que concurso era a única situação, era o único alternativo de vida, porque não e que era uma obrigação. Virar a chavinha para que o concurso era uma escolha, era uma ponte, que inclusive passar em um concurso público ia ajudar ela na meta de vida dela, que era no que ela realmente, na paixão de vida dela, que era ser música. Olha que interessante. E aí nós trabalhamos isso muito forte e ela felizmente conseguiu passar em um concurso público, né? Hoje é servidora pública, tem estabilidade, tem um salário, tem a banda dela e está muito feliz. Essa é a mudança de chave para você também. Essa é a mudança de chave que a gente precisa fazer. Concurso, ele é uma ponte, né? Assim como o estudo, ele vai ser uma ponte para te levar a conquistar os seus objetivos de vida.
combinado? Com isso, ontem nós mudamos essa concepção que foi muito importante. Bom dia, galera que está chegando aí. Ó, vocês já viram que já começou o filtro, né? Lembra daquele filtro que eu trabalhei com vocês também? De que a galera começa na fase da empolgação, que é a galera que às vezes participa do primeiro dia do desafio, segundo dia, depois vai ficando só a galera que realmente está comprometida com o seu objetivo. Então, parabéns a todos que estão presentes. Me dá um hashtag tô pronto aí para a gente já começar a nossa aula, entrar no tema aqui de hoje. Já coloca aí hashtag tô pronto, para a gente já começar com tudo. Bom, hoje nós vamos aprender aqui como ter constância e consistência nos estudos. E a primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês aqui é essa diferença, né? Por que essas duas palavrinhas elas são tão importantes? Ontem você fez a escolha, criou a consciência e fez uma escolha. Eu escolho estudar. Então completa aí para mim no chat agora. Qual foi a meta que você estabeleceu? Eu escolho estudar quantas horas? Quantas horas você escolheu estudar ontem? Né? Para falar assim, eu escolho estudar essa quantidade de horas, né, se possível todos os dias, ao longo do desafio. Vamos pensar agora no desafio, esses próximos dias aqui, né, 19 dias que nós vamos ter. Qual vai ser a tua meta diária de estudos para esses próximos dias? Eu escolho estudar 2 horas todo dia, 3 horas todo dia, 5 horas, 200 horas todo dia. Quantas horas você escolhe? Porque aí nós vamos dar o primeiro passo, você definiu o que você quer. Agora nós vamos consolidar isso. Como é que você consegue isso? Com constância e consistência. É o que vai trazer, que vai levar você até o teu objetivo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. 3 horas, 3 horas, 3 horas líquidas, 5 horas por dia, 3 horas, 4 horas, 4 horas. Muito bem, muito bem. 3 horas aqui. Ok. Como é que eu consigo? Porque o problema, que a gente já trabalhou também, é que a galera começa empolgada e depois desiste. Por isso nós vamos trabalhar esses dois conceitos aqui que são importantes. Vamos lá. Constância. Qual que é a diferença aqui, né, entre esses dois conceitos? Eu quero que você pense em constância e consistência a todo momento. A primeira coisa que você precisa saber é a diferença entre esses dois conceitos aqui, que é importante. O que é constância? Constância, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Constância é igual a palavrinha-chave de constância é repetir. Tá? É repetir de maneira contínua alguma coisa. Então, constância tem a ver também com continuidade, tá ok? É ter permanência no que você vai fazer. Isso é ter constância. Ou seja, constância é igual a você estudar, cumprir a sua meta diária de horas de estudo. Enquanto a consistência, tá? Ela tem a ver com tempo. Tempo. Por que a consistência tem a ver com tempo? Porque enquanto a constância tem a ver com repetir, ou seja, fazer todo dia, é repetir. Fazer todo dia, fazer toda semana, porque não adianta você querer estudar, né? Estudar simplesmente, é o que acontece com a maioria, estuda ali uma semana, vou fazer 10 horas, hoje faz 10 horas, amanhã faz 5 horas, amanhã faz 3 horas, na outra não faz nada, depois volta, fica 3 dias sem estudar, volta de novo. Então, essa bagunça, o teu estudo não pode ser essa bagunça. Porque se você não tiver constância, você não tem como ter metas. Você não tem como ter metas de estudo se você não tiver constância. Você não tem como fazer um planejamento se você não tiver constância no teu estudo. Você não vai evoluir no teu estudo se você não tiver constância. Então, a constância é você estudar repetidamente.
repetidamente. Constância tem a ver com a repetição, constância tem a ver com a regularidade. Para de ser inconstante, ou seja, para de uma semana estuda 2 horas, a outra semana estuda 40, na outra semana você estuda 3. Não. Vamos ter constância, vamos ter uma rotina, tá bom? E aí a outra palavrinha que nós vamos implementar aqui. Constância é ter uma rotina de estudo. É isso que é importante. Ou seja, constância é estudar. Só que não adianta você estudar ser constante durante uma semana. Não adianta você ser constante durante um mês. Não adianta você ser constante durante até a prova. Tem gente que é constante até a prova. Passa a prova, volta para a estaca zero. Lembra que nós trabalhamos aquele ciclo vicioso de maus resultados? Você vive, né, cachorro correndo atrás do rabo, os resultados se repetem, se repetem, se repetem. E um dos motivos que os estudantes não conseguem evoluir nos estudos é por causa dessa segunda palavra, que é a consistência. Então, a consistência tem a ver com o tempo, ou seja, é manter isso, ou seja, é manter a constância. Então, a consistência você vê que é mais ampla, né? É manter a constância, ou seja, estudar, mantendo a tua rotina de estudos, estudar até passar. Isso é importante. É estudar até passar. Não é estudar hoje, não é estudar amanhã, não é estudar até a prova, não é estudar até o concurso ali que você vai fazer, não, é estudar até passar. E aí você vê que essas duas palavras, né, elas se somam no teu projeto de estudo, criando realmente essa força que você vai ter para realmente atingir o teu objetivo. Ou seja, para atingir o meu objetivo, eu preciso estudar, e eu preciso não só estudar, mas estudar até passar. Porque o estudo, gente, ele não vai ser um projeto. O estudo não pode ser feito de um projeto que vai ter ali, nossa, né, eu vou estudar, vou dar o meu melhor até esse concurso. Infelizmente, isso é uma coisa que você não controla. Você não controla quando que você vai conseguir ser aprovado. Por isso que você não estuda para um concurso, você estuda para uma área. Uma área. O que é uma área? A gente vai trabalhar isso, né, ao longo do desafio também. É um conjunto de concursos, a quantidade de concursos que contemplam as mesmas matérias, para você não ficar refém de um concurso. Então, você estuda para uma área, então eu vou estudar até passar. Sacaram essa diferença aqui? Coloca aí no chat para mim, hashtag saquei, se você entendeu a diferença entre constância e consistência e a importância dessas duas palavrinhas aí para o seu cumprimento do seu planejamento, para você conseguir realmente atingir o teu objetivo. Vamos lá. Boa. E aí nós vamos dar o próximo passo agora. Beleza. Deixa eu ver aqui. Saquei. Muito bom, muito bom. Vamos lá, galera, participando. E aí, outro ponto que nós vamos ter aqui é, para manter a constância e a consistência nos estudos, ou seja, Alessandro, para estudar, para ter essa rotina, né, e para realmente conseguir estudar até passar, porque é aí que você demonstra para você que o jogo está sério. Enquanto você fica estudando aí para um concurso específico, sim, você não está totalmente envolvido com o processo. Aqui sim, quando você consegue ter constância e consistência nos estudos, você consegue. Agora, para você ter constância e consistência, nós vamos trabalhar aqui um outro conceito importante, que é conceito de meta ideal e meta idealizada. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? O seguinte, qual que é a diferença entre meta e ideal? Então, ontem você colocou ali que você vai estudar 3 horas, né? Você colocou, você definiu, vou estudar 4 horas por dia, vou estudar 3 horas por dia. O que eu quero que você coloque durante o desafio? Uma quantidade de horas
que você vai estudar todos os dias. Todos os dias. E aí que entra a diferença entre essa meta ideal e essa meta idealizada. A meta idealizada é aquela meta que você vai, olha a palavrinha importante aqui, é aquela que você vai tentar cumprir. Você vai tentar. Tem muita gente que fala assim, Alessandro, eu pergunto assim, quantas horas você vai estudar na semana? Eu vou tentar estudar 20 horas. Eu vou ver se eu consigo estudar 30 horas. É isso, tentar. Se tentar, é assim, vamos lá, né? Eu vou traçar esse negócio aqui, e se der certo, beleza. Se não der certo, isso é tentar. Então essa é a meta que muita gente cumpre, né? Que é aquela meta idealizada, que ela sonha em cumprir aquela meta. Ou seja, é subjetivo isso aqui. É por isso que a meta idealizada não funciona. Não funciona. Para você poder montar o teu planejamento de estudos, você precisa ter o que nós chamamos de meta ideal. E o que é a meta ideal? A meta ideal é aquela quantidade, e aí olha a diferença novamente, a meta ideal é uma escolha. É aquilo que você vai escolher fazer, e aí dentro que você vai escolher, dentro da sua realidade. Realidade. Eu sei que muitas vezes você pensa assim, poxa, Alessandro, eu defini aqui que eu vou estudar, sei lá, 20 horas na semana. 20 horinhas na semana. Por exemplo, vamos trabalhar com meta semanal. Vou fazer aqui 20 horas na semana. É pouco, não é? Aí a primeira pergunta que vem na mente, né, dos estudantes é isso, mas é pouco, Alessandro, 20 horas, não é? É pouco. Talvez seja pouco, mas talvez não. Olha que interessante aqui. Deixa eu cadê? Deixa eu pegar uma calculadora aqui, jogar a calculadora aqui pra gente. Pensa o seguinte, deixa eu trazer a calculadora aqui. 20 horas é pouco? Vamos olhar aqui. Poxa, se você estudar 20 horas por semana, você vai estudar 20 vezes 4, você vai estudar 80 horas por mês. Se você estudar 80 horas por mês durante 12 meses, então olha, eu somando aqui, juntando a constância com a consistência. Se eu estudar 80 horas por mês durante 12 meses, eu vou ter estudado 960 horas. Gente, 960 horas no ano. 960 horas no ano, gente, é muita coisa. Com 960 horas, você consegue fechar qualquer edital de técnico e de analista. Talvez você não consiga fechar o dos concursos de nível topo. Depois a gente vai ter uma aula sobre foco, tá? O que são os de nível topo? Carreiras jurídicas, auditor, né, tribunais de contas, por aí vai. Mas os de nível analista e técnico, gente, com 960 horas você consegue fechar qualquer edital. Então isso aqui não é pouco. Não é pouco estudar 20 horas todo dia. Tá vendo a diferença quando você tem consciência das tuas metas? Fazer 20 horas toda semana ao longo de 12 meses, cara, eu vou fazer 960 horas. Isso aqui é coisa pra caramba. É muita hora. É muita hora. Então, dá para passar num concurso estudando 20 horas toda semana? Dá. Claro que dá. Desde que você tenha constância e consistência nos estudos. Então, definir 20 horas na semana é melhor do que você pensar, por exemplo, não, eu vou fazer 30. Vou fazer 30. Mas aí o que acontece? Tem estudante que ele define 30 horas na semana, só que essas 30 horas não é certeza que ele vai cumprir. É assim, a maioria dos estudantes pensa nessa quantidade de horas, mas para ele conseguir fazer essas 30, tudo tem que dar certo no dia dele, no dia a dia dele, sabe? Ele coloca 30, mas é uma quantidade de horas assim que é cronometrada. Se alguma coisa der errado no dia a dia dele, ele não consegue cumprir. E outra,
você pensa sempre em fazer o máximo, e tá legal pensar nisso, mas você tem que entender que às vezes o máximo não é o melhor. O melhor é aquilo que você consegue fazer com constância e com consistência. Então não adianta eu pensar numa carga horária máxima, né? Por isso que geralmente quando a gente pensa na nossa meta idealizada, a gente está pensando aqui em fazer essa carga horária. Ah, não, qual o máximo de horas que eu vou estudar durante a semana? E é por isso que quando a gente pensa na meta ideal, a gente vai pensar qual o mínimo de horas que eu vou estudar na semana. Aqui a gente começa a mudar a chavinha. Não pensa no máximo, pensa no mínimo, porque o máximo não é aquilo que você vai conseguir estudar toda semana. O máximo é, nossa, tudo tem que dar certo. O máximo é aquilo que eu vou tentar fazer ao longo da semana. É aquela quantidade de horas que eu vou tentar estudar ao longo do dia. E isso não vai funcionar. É por isso que, para montar o planejamento, nós sempre vamos pensar no mínimo. Então, você vai definir, a partir de hoje, na tua meta ideal, qual é o mínimo, qual é a carga horária mínima. Porque, gente, estudar mais não tem problema. Agora, estudar menos tem. Por quê? Porque não tem como você ter um planejamento se você não tiver uma carga horária que você sabe que você vai cumprir ali toda semana. Se você definir que vai estudar, por exemplo, 3 horas todo dia, 3 vezes 7, 21. 21 horas na semana. Alessandro, mas, poxa, essa semana tá tranquilo para mim, eu estudei aqui, eu consigo estudar 4 horas hoje. Hoje eu consigo estudar 5 horas. Nossa, eu vou aproveitar o final de semana e vou dar um gás. Eu tinha planejado estudar 3 horas, mas vou conseguir estudar 4, 5 horas. Perfeito. O que vier a mais no teu planejamento vai ser hora extra, vai ser brinde para você, vai ser um bônus para você. Se eu tenho mais horas para estudar, eu vou conseguir fechar as matérias ainda mais rápido, eu vou conseguir evoluir mais rápido no meu estudo. Mas, eu tenho um mínimo que eu sei que eu vou fazer ali toda semana. Né? Toda semana, e isso é importante. O que faz, muitas vezes, com que vocês não tenham constância e consistência nos estudos? É porque você coloca uma carga horária que é inatingível, que você não vai cumprir. E quando você começa a não cumprir as suas tarefas diárias, você está mostrando para o teu cérebro que você não vai conseguir. Nós vamos focar em algo que eu chamo aqui, ó, depois a gente vai trabalhar melhor, que são as small victories. O que são as small victories? São as nossas vitórias, as nossas pequenas vitórias ao longo do dia, ao longo do processo. E uma das pequenas vitórias, e uma vitória que eu quero que você tenha todo dia, é você fechar o seu dia falando: eu bati a minha meta de estudos hoje. Uau! Uau! Então imagina, pensa numa situação aqui. Vamos para uma outra situação. Vocês estão me acompanhando? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui para a câmera. Olha como é que funciona isso aqui na prática. Imagine que você definiu que você vai estudar 40 horas na semana. Aí você fala assim, uau, 40 horas na semana, né? Sensacional, eu vou arrebentar. Lembra a empolgação inicial? E aí, olha a diferença. Você foi estudar essa semana com 40 horas. E aí você, por algum motivo, não conseguiu estudar 40, mas você estudou 35. Qual é o resultado disso? O que fica na tua mente? Não fica na tua mente que você pensa assim, nossa, eu estudei 35 horas a semana, foi muito, né? Não é isso que vai ficar na tua mente. O que vai ficar na tua mente é, não consegui bater a minha meta de horas. Porque se você estudou 5 horas a menos do que você planejou, você não conseguiu estudar uma matéria como você queria, você teve que sacrificar alguma matéria possivelmente ao longo da semana, você deixou de revisar, você deixou de fazer questões, você deixou de estudar alguma teoria. É isso. Você deixou de fazer o que você se propôs. Então, qual que é o resultado disso? Frustração. Você fica frustrado porque você não bateu a sua meta. Mas você fez 35 horas na semana.
mas você não bateu sua meta. Então, qual que é o resultado ao longo da semana? Frustração. E com qual energia você começa a próxima semana? Para baixo. Que você, na sua mente, está assim, não bati a minha meta de horas. Agora vamos inverter isso. Imagina que você definiu que você vai estudar 20 horas na semana. 20 horas na semana. Você estudou 20 horas na semana, só que essa semana você teve um gás assim a mais, você estava com mais energia, ou sobrou um tempo no trabalho, ou família foi viajar e você ficou com mais tempo. E aí, das 22, você fez 25 horas. E aí eu te pergunto, a sua meta era 20 e você conseguiu fazer 25 essa semana. O que vem à tua mente? O que vai ficar na tua mente impresso? Uau, essa semana eu arrebentei. Essa semana eu estudei 25 horas. Cara, minha meta é 20, essa semana eu fiz 25, eu não acredito. Caramba, eu tô demais, eu tô demais. Essa semana foi muito produtiva. Essa semana eu arrebentei. E você, ao invés de fazer 20, você fez 25. E qual o resultado disso? O que fica na tua semana? Eu venci essa semana. Eu tive uma vitória essa semana. Aí você começa a próxima semana mais empolgado e mais forte. Agora, olha essas duas situações. Na situação A, você fez 35 horas e estava frustrado. Na situação B, você fez 25 horas e você estava motivado. Então, fiz 35 horas, mas fui derrotado. Fiz 25 horas e venci. Então, sacou a diferença entre meta ideal e meta idealizada? Esse é o problema da meta idealizada. Porque não importa que às vezes você faz mais. Que qual das duas situações você estudou mais? Na de 35. Mas mesmo estudando mais, você fechou a semana com a mentalidade de derrota, de fracasso. É por isso que não adianta pensar nesse máximo que você vai estudar. Pensa no mínimo. Qual o mínimo de horas que você vai estudar no dia, na semana? Eu sempre calculo, né, ao longo da semana, porque os dias podem variar, né? Você pode ter uma rotina de segunda a sexta, uma rotina diferente no sábado, uma rotina diferente no domingo. Então isso é importante. Nós vamos trabalhar com metas ideais. Ideais. Não é o que você sonha em fazer, não é o que você quer fazer, é o que você dá conta de fazer. Você que está começando, não adianta você querer começar agora e já ir, eu vou estudar 10 horas por dia. Calma, comece progressivamente. Começa progressivamente. Alessandro, mas eu tenho o dia inteiro para estudar. Ok, mas você não precisa começar com a meta idealizada, tá? Poxa, vale muito mais a pena você começa a estudar. Você implementa uma rotina, por exemplo, de 2 horas todo dia. Aí você faz isso semana 1. Semana 1, 2 horas todo dia, por exemplo. Semana 2, 3 horas todo dia. Semana 3, 4 horas todo dia. E assim por diante, você vai aumentando a tua carga horária gradativamente. Porque uma coisa que acontece, né, um problema com muita gente que começa, é porque começa com a meta idealizada. Começa achando que vai estudar. É a mesma coisa, se você nunca foi para academia e você já quer começar no primeiro dia de academia, fazendo todos os exercícios do mundo, você quer começar levantando o máximo de peso, e aí o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, que você não vai conseguir, você vai ficar cansado, às vezes no primeiro dia você consegue, mas no segundo dia não. Então não adianta, você precisa começar e ir gradativamente aumentando. Para você que está muito tempo sem estudar, está retomando, então calma, acaba com essa afobação. Lembra-se que aquela afobação que tem é porque você, Alessandra, mas meu concurso é em março. Foda-se se o teu concurso é em março. Foda-se, não tem problema. Esquece isso, esquece a prova. Lembra? Foco no processo.
Lembra? Hashtag vai ser todo dia, foco no processo, foco no processo. Pensa no processo. Ah, mas eu quero muito passar nesse concurso. Essa é a sua meta idealizada. O mundo não está nem aí se você quer passar no concurso ou não. A questão não é querer passar em um concurso, é poder passar no concurso ali. O que você tem que pensar é, qual é a minha realidade hoje? Senta o pé, bota o pé na tua realidade. Minha realidade é de 20 horas. Então eu vou fazer a minha realidade da melhor forma possível. Ah, mas tem fulano que tem 40 horas para estudar. Dane-se, você tem 20. Esquece o resto. Esquece o resto. Foca em você, no que você pode fazer. Então, a partir do momento que você focar em você, aceitar a sua realidade e esquecer a prova, você vai fazer o teu melhor para essa prova. Se não der, você vai dar continuidade. Mesmo que você tenha 80 horas para estudar na semana, não vai ser garantido que você vai passar, nunca vai ser garantido que você vai passar. Então lembre-se que a gente vai ter. Por que a gente está trabalhando isso? Para ter constância e consistência nos estudos. Então coloque uma meta que você vai cumprir de horas daqui até o desafio, o final do desafio. Nós temos aí essa semana e as próximas 2 semanas. Já faz um planejamento de como é que vai ser essas semanas, planeja como é que vai ser o teu trabalho. Eu faço o meu planejamento, né? Toda semana eu termino ali meu estudo no domingo. Primeira coisa que eu faço, né? Eu sento aqui, deixa eu deixar aberta a minha planilha aqui, ó. O que a Alessandro faz? Sentei para estudar, venho aqui, deixa eu jogar a minha abinha aqui para cá. Abro o meu navegador, venho aqui, clico aqui, ó, já está salvo nos meus favoritos, abro a minha planilha de estudos, venho aqui e vejo, qual é a matéria que eu tenho que estudar hoje. Então, eu vou ver aqui, poxa, hoje eu tenho aqui, quarta-feira, minhas primeiras 2 horas é para estudar a lei de execução penal. Depois eu vou estudar português, depois eu vou estudar penal, depois eu vou estudar a legislação aqui da PCRJ. A minha rotina está aqui, definida. Qual é a minha rotina de estudos, as matérias que eu tenho que estudar estão aqui. Feito isso, eu venho para o próximo passo, que é, poxa, vamos lá para o gerenciamento. Então, o que eu vou estudar no gerenciamento? Aí está aqui, conteúdo que eu tenho que estudar aqui no dia, está especificado o que eu vou estudar aqui, os desempenhos anotados aqui, tudo. Vou ter o controle. Então, essa organização ajuda a ter a constância. Então, para você que ainda não baixou a planilha, baixa logo essa planilha, é gratuita. Então, poxa, eu sei que tudo que eu vou fazer ao longo da semana, mas eu fecho o meu domingo, o que eu olho? Como é que vai ser a minha próxima semana? Poxa, eu vou ter alguma atividade extra? Né? Poxa, como é que vai ser a minha semana? Às vezes é uma semana que o trabalho vai ser muito intenso, que eu não vou conseguir fazer as 5 horas todo dia. Então, pô, semana que vem eu já vou precisar ajustar o meu planejamento para 3 horas todo dia. Perfeito. Você pode ir mudando o teu planejamento semana a semana. Claro, né? Você vai ter uma semana, você vai ter essa regularidade, né? Para você realmente ter essa quantidade mínima de horas que você vai fazer, porque você tem que pensar nisso. Olha, Alessandro, nas últimas semanas, faz o balanço do mês também. Nas últimas semanas, eu consegui, cara, eu estudei 20 horas uma semana, né? Às vezes você vai precisar testar muito isso aí. Eu fiz 20 horas uma semana, na outra semana eu estudei 30, na outra eu consegui estudar, eu fiz 2 semanas com 20 horas e 2 com 30. Então, assim, a sua meta mínima é 20. Entra para, assume a realidade. Não adianta você querer planejar que vai fazer 30 horas todo mês. Você sabe que se 2 semanas eu fiz 20, 2 semanas eu fiz 30, quer dizer que a minha meta mínima é 20. Você vai ter que planejar o teu estudo com 20 e não com 30 horas. Então para de querer fazer as coisas. Para de querer. Então, essa é uma diferença importante para a gente fechar a nossa aula de hoje. Querer, lembre-se, tem aquela frase, né? Querer é poder. Não, querer não é poder. Tá? Saber querer é poder. Então, qual é a diferença entre querer e saber querer? Querer é a meta idealizada. Eu quero estudar 30 horas.
para com empolgação. Vem para a realidade. Não é eu quero estudar 30 horas. É eu vou estudar X horas. Eu me comprometo a estudar X horas. Então, eu quero estudar 30 horas. Firula. Eu me comprometo a estudar 20 horas toda semana. É isso que eu quero que você comece fazendo. Estudando gradativamente, sempre com o pé no chão. Os 2 pés fincados no chão, com consciência do teu estudo, com consciência do que você pode fazer, com consciência da sua realidade. Sacou isso? Dá um hashtag saquei aí. Vamos lá. É isso mesmo, Geise. A Geise colocou aqui, ó. Coloquem as dúvidas aí, se ficou claro para você a diferença entre meta ideal e meta idealizada. Coloca aí para mim, se tem alguma dúvida, manda ver aí. E aí já responde a pergunta, qual é a sua meta ideal para as próximas semanas? A Geise colocou aqui, né? Estou entendendo que ser concurseiro é igual entrar na academia. Exatamente. É tudo na vida é assim, galera. Tudo. Fazer um regime, ganhar peso, emagrecer, juntar dinheiro. Tudo é assim. Ah, não adianta juntar dinheiro um mês. Tem que juntar dinheiro todo mês. Não adianta equilibrar as contas um mês. É o ideal que as contas fiquem equilibradas todo mês, né? Francisco, isso é ser um estudante profissional. É isso. Ó, o Lori Edson tinha uma prova, né? O Lori Edson tinha uma prova para fazer. E aí nós trabalhamos, né? O seguinte, cara, a sua meta é fazer o seu melhor. Então faça o seu melhor para essa prova. E foi show de bola, né? Ele fez o melhor e passou em 25º lugar no concurso que ele fez. Por quê? Porque ele focou em fazer o melhor. Não adianta você focar no que você quer fazer. Então para com essa empolgação de edital. Para. Vamos lá. Minha meta real, ideal, é 8 horas por dia. Isso. Priscila, 30. 3 horas diárias aqui, 28 horas. Rafael chegando agora, depois você complementa aí assistindo o restante, vai ficar disponível. Sacaram? Sacaram? E é isso que eu quero que você se concentre, em fazer o que você pode fazer. Então trabalhe com essa mentalidade. O que é o mínimo que eu vou fazer essa semana? Porque você fazendo o máximo, cara, você vai ter uma vitória sensacional. Beleza? Então coloca aí para mim agora como é que você chegou e como é que você está saindo da nossa terceira aula do desafio, está saindo aqui com a meta ideal, está saindo aqui com consciência. Coloque uma palavrinha como é que você está saindo. Lembre-se aí de você seguir lá no Instagram. Então sempre estou postando, todo dia eu vou postar uma imagem que representa o nosso aprendizado do dia. Comenta a sua imagem. Entra para o grupo lá no Telegram, tá ok? Do Estude com a Lê, tem um link aqui na descrição do vídeo. Daqui a pouquinho eu já vou postar a missão do dia. Na missão do dia, nós vamos complementar o que você estudou hoje aqui, trabalhando a mentalidade de alto desempenho. É sensacional. Baixe o e-book, lá nas missões tem um link para você baixar o e-book, baixa a planilha de estudos do alto desempenho e já começa a organizar, porque nós vamos fazer essa organização. Ao longo do desafio, eu vou trabalhar com você planejamento, método, emocional. Então, fazer esses 3 primeiros dias de desafio, eu estou preparando a casa, né? A gente está arrumando a casa para poder trabalhar, para poder montar um planejamento sólido. Montar um planejamento não é para o concurso que você vai fazer agora, é montar um planejamento até passar. Isso é importantíssimo, beleza? Vamos lá. Estou saindo animada, estou no caminho, é exatamente isso que eu quero que vocês tenham, né? Poxa, eu estou no caminho certo. Estou no caminho certo.
Ó, o Juliano aqui, essa meta idealizada já me fez parar diversas vezes. A partir do momento que a meta começa a não ser atingida, a mentalidade vai para o saco e mais parecia que eu tentava fugir da realidade. Cara, boa, Juliano. Obrigado por você ter compartilhado, obrigado, porque isso me faz ver aqui que você sacou. Você sacou a diferença entre meta ideal e meta idealizada. Sacou isso? Quando você consegue mudar essa chavinha, nossa, galera, faz uma diferença incrível. Incrível. É isso mesmo. Não é fácil manter 2 horas todo dia, 3 horas todo dia. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que é importante você manter essa rotina. Eu mantenho a minha rotina. Eu não preciso estudar todo dia, mas eu estudo todo dia. Eu estudo todo dia para mostrar para mim mesmo que eu estou comprometido, eu estou envolvido com o meu estudo. E esse vai ser um tema para amanhã, como ter um comprometimento máximo com o teu estudo, como arrebentar, como realmente conseguir cumprir as tuas metas. Nós vamos trabalhando isso ao longo do desafio. O que mais aqui? Natanael aqui, eu estou mais consciente da minha realidade. Isso. Então, essa consciência, gente, tem a ver com maturidade. Então, para de empolgação. Para de empolgação. Eu vejo a galera aí, né? A galera que estuda para a área policial é engraçada, né? É muito engraçado. Porque assim, tem a galera, assim, porque não sei o quê, hashtag sou caveira. É muito bom, é muito bonitinho falar isso, né? E aí não consegue estudar 2 horas todo dia, não consegue manter a consistência. Meu sonho é ser juiz, é ser auditor, meu sonho é passar no Senado. Calma, gente, bota o pé no chão. A pessoa nunca passou em nada na vida, aí já quer começar o estudo passando no Senado. Calma, relaxa, vamos lá, pés no chão. Vamos parar com essa empolgação de amador e vamos ter uma consciência de estudante profissional. Marcelo colocou aqui, sempre fazia pela meta máxima, nunca consegui passar dessa forma, mas realmente você tem razão, temos que buscar motivação em tudo, até nos mínimos detalhes do estudo. Exatamente. A Nívia colocou aqui, ó, consciência do processo, né? Autorresponsabilidade. Exatamente. Então agora, pessoal, entrar em ação, cumprir a meta de hoje. Vamos fazer um estudo com a Lê ao longo do nosso desafio? O que vocês acham? Coloca para mim aí. Coloca para mim no chat aí. Vamos fazer um estúdio com a Lê? Eu tô querendo fazer um estúdio com a Lê. Para mim, o melhor dia é no sábado. Acho que no sábado a gente consegue que mais pessoas participem também. Que aí a gente faz a nossa live do desafio. Depois a gente faz o estúdio com a Lê, né? Lembra que o estúdio com a Lê é a gente estudar junto aqui, a gente se organizar, a gente vem, estuda junto, faz as nossas 3, 4, 5 horas de estudo aqui. Eu tô querendo programar um estúdio com a Lê no sábado e vai ter algumas atividades surpresas também lá no grupo do Telegram, tá bom? Entra lá pro grupo do Telegram. Beleza? Vamos, bora, todo mundo. Quem tá comprometido a fazer um estúdio com a Lê aí no sábado, bora. Acho que sábado vai ser legal. Então já fica marcado aí. Sábado a gente tem um desafio e depois a gente tem o estúdio com a Lê. Agora é hora de você entrar em ação, mandar ver nos seus estudos, meta ideal. Se você precisar ajustar o teu planejamento, faça os ajustes e você vai pensar nisso a partir de agora. Beleza? E amanhã nós vamos dar um passo muito importante. Então entra para o canal do Telegram, baixa a tarefa de hoje, a missão de hoje, cumpre as tarefas e manda ver nos estudos, porque é só com a ação que você vai conseguir resultados, ok? Vamos juntos e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.